Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Se você está assistindo aqui esse nosso podcast, o nosso Biocast, é porque você assistiu a primeira aula sobre biodiversidade. Então, eu sou o André. Eu sou o Lucas e hoje, como a gente falou para vocês na aula da semana passada, a gente trouxe alguns convidados para poder fazer esse Biocast com a gente. Vou começar com os floresteiros então. Começar com o José Maria. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. O João agora. Olá, galera. Prazer enorme estar aqui com vocês. E agora, engenheiro agrônomo, o Guilherme. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. E como a gente combinou com vocês, alguns de vocês trouxeram algumas perguntas, alguns comentários. Olha essa que a gente selecionou e trouxe aqui. Pergunta muito interessante e que vocês vão ter que responder, hein, pessoal? Vejam só a pergunta. Muito boa essa aqui. Aqui na minha cidade, em Charqueada, teve um dia que apareceu um jacaré. Era um jacaré do papo amarelo, morto. E parecia que alguém tinha matado o jacaré. O lago fica bem no meio da cidade, lá no centro. Como que a biodiversidade pode ser mantida lá na cidade, aí na cidade de Charqueada? João. Bom, eu acho que esse caso, eu fiquei sabendo desse caso aí, do jacaré encharqueado. Eu acho que nesse caso, na verdade, o lago e o jacaré eles surgiram primeiro, né? Eles surgiram muito antes da cidade. E a cidade foi construída em volta desse lago. Então, na verdade, foi a gente que invadiu, a cidade charqueada que invadiu o habitat do jacaré. Cresceu em volta, então. Cresceu em volta. O jacaré não tem culpa nenhuma de ter morrido, de estar lá, mesmo sendo uma ameaça. Quem tá errado é a gente, né? Ele não tem muita opção, né? Não tem muita opção, exato. O único refúgio dele ali era aquele lago e tal. E foi uma fatalidade ele ter morrido, infelizmente. Mas isso a gente consegue concluir que houve uma perda de habitat, principalmente por parte do jacaré, e ele não consegue ter outro refúgio além daquele lago. Então, interessante. Uma questão assim. Zé Maria, isso é um problema, né? Tipo, se mataram o jacaré ali, é meio que proibido isso. E que consequências? Por que isso acontece, na sua opinião, assim? Isso na verdade não deveria acontecer, né? Porque o jacaré está dentro da teia alimentar, né? E ele se alimenta de outros animais, como capivaras. Tipo um predador, assim? Ele é um predador. E se a gente começar a matar o jacaré, vai começar a aumentar a população de outras espécies. Então não pode fazer isso. A não ser se alguns casos específicos tiver muito grande a população de jacaré. Mas isso aí só... Dá pra dar uma controlada. Só alguns órgãos específicos que faria essa controlada, mas nem matando, mas sim fazendo a castração de alguns. Só a autoridade pode fazer, então. Só uma autoridade, né? Especialista? Só especialista pode fazer. Tem que ser uma coisa bem pensada, né? Então, pra poder ser feita, né? Interessante, é uma questão muito... Eu tava vendo as perguntas aqui que o pessoal mandou e eu gostei bastante de uma aqui, que até me lembrou um caso. A pergunta é a seguinte: vocês têm outros exemplos de invasão de espécies exóticas? Nossa. Eu tava vendo essa pergunta e ela me lembrou bastante daquele filme, sabe? Do Rei Leão, que tem o Timão e Pumba, tem aquele javali, sabe? Sei. E aí, isso me lembra que o javali, ele não é uma espécie daqui do Brasil, né? É uma espécie que ela foi introduzida aqui no Brasil, ela é uma espécie, se eu não me engano, da África, lá da Ásia, daquela região. Ele foi introduzido aqui, né? E o problema que eu vi, que o pessoal estava comentando sobre isso, é que é uma espécie muito, muito agressiva, né? Então ele acaba afetando os outros animais que estão naquele lugar, né? Que são animais nativos do Brasil, como a onça, por exemplo. E por ele ser muito agressivo, ele acaba também afetando muitas plantações, né? Então isso acaba sendo um problema tanto para fauna... é aquele que invade o milharal, assim, destrói em bando, assim. E o pior é que eles vão em bando, né? Não é outro, aquele bicho se reproduz rápido pra caramba. E eu acho que a gente tava conversando esses dias sobre de onde veio esse cargô, né? Alguma coisa de caramujo. Exato. Tem um caso do caramujo também que é interessante, né? A gente trouxe ele pro Brasil para
tentar incluir o caramujo, o escargot na nossa culinária, mas ele acabou sendo um outro desastre também, porque o caramujo africano ele é uma espécie muito invasora, muito agressiva também, e causa vários danos, desequilíbrio na natureza, na nossa fauna, etc. Então, uma espécie que foi trazida aqui para o Brasil por culinária, na verdade, no final das contas, ela começou a causar um baita desequilíbrio mental aí. Acabou sendo um problema, né? Um problema enorme. Nossa, eu não sabia dessa origem aí do caramujo. Aquele africano, né? Ele é africano. Tem alguma coisa a ver com a abelha também? Você sabe se foi mais ou menos assim que aconteceu? Porque ela teve introdução de abelha aqui no país também, não teve? Sim. No Brasil existem várias espécies, diversas abelhas nativas daqui, mas não é aquelas abelhas que a gente está acostumado a ver, que é aquela abelha com listra amarela e preta. Aquela normal, né? Assim que a gente normalmente vê. Aquela que normalmente tem nas embalagens de mel, né? Nos rótulos de mel. Então, na verdade, essas abelhas Apis mellifera, ela foi introduzida no Brasil, né, para realmente produzir esse mel para vender, né? Só que aconteceu um caso de um professor aqui da Exalc. Ele trouxe para o Brasil abelhas africanas para fazer um estudo se elas produziam mais mel, né? E acabou que... Sim, então, aqui da universidade ainda. E beleza, produziu mais mel, só que aí teve um erro no experimento, né, que elas acabaram escapando, né, do local de controle. E acabou que elas se reproduziram com abelhas europeias também, que então já eram produzidas cruzou. no Brasil. Cruzou. Caramba. E aí surgiu uma espécie agressiva também, porque a abelha africana, ela é muito agressiva. E o que não foi só ruim porque elas vão picar a gente, não. A abelha africana, por ser agressiva, diferente das abelhas nativas, elas rompem as folhas para pegar o néctar. Porque elas são desajeitadas assim, e as folhas do Brasil, as pétalas das flores, são diferentes de onde elas vieram. As pétalas de várias espécies de plantas do Brasil coevoluíram com abelhas nativas do Brasil, ou seja, essas abelhas só polinizam essas flores dessas plantas. Aí chega a abelha na invasora e destrói a planta, tipo, rompe a planta, aí a flor vai ter uma doença e a flor vai morrer. Acaba que muitas abelhas nativas morrem por não ter aonde pegar o néctar que elas sempre pegavam, e essas plantas também morrem por não ter mais a polinização que tinha, né, pra gerar sementes. É tipo aquela abelha preta, grandona, que se chamam de mamangava. Ela é daqui e é específica do maracujá. Sim. Ela poliniza o maracujá, mas aí chegou essa abelha aí de fora e mudou, causou um desequilíbrio grande. Foi isso então? Foi isso. Entendi. Acho que pra gente fechar essa primeira parte de perguntas, eu peguei uma outra aqui que eu achei bem legal, que é a seguinte: qual animal tem maiores chances de ser extinto hoje em dia, né? Eu acho essa pergunta muito interessante, por quê? Porque eu acho que não tem nem como a gente falar tipo, de uma espécie de animal, né, específica, que esse animal tem mais chance de ser extinto. Mas eu tava lendo também que teve o caso de rinoceronte, né, Guilherme? Acho que eu até tava comentando sobre isso esses dias, do caso do rinoceronte. Sim, é isso mesmo. Quando a gente for parar para pensar nessa questão de potenciais de animais que vão sofrer por algum processo de extinção, o processo de extinção ele é basicamente natural, né? Mas ele pode ser alavancado pelos processos humanos em si. O Lucas comentou a questão do rinoceronte, e isso é bem interessante. Eu trouxe até alguns dados aqui bastante interessantes para a gente tentar discutir isso. Que os chifres desses animais, né, que são do continente africano, eles são usados como um objeto de riqueza, né, de influência. As pessoas que possuem esse tipo de objeto são pessoas geralmente ricas, né? Tipo ostentação, assim. Sim, é bastante usado nesse quesito, né? Porque são objetos bem caros. E em pesquisas recentes, geralmente esses objetos eles não estão sendo utilizados apenas como artefato de parede. Então a gente pode levar em consideração que os traficantes desse tipo de objeto eles estão transformando o chifre dos rinocerontes africanos em joias para o pessoal poder usar, né? Porque realmente, como eu falei, é algo bem caro. Tem até alguns números aqui bem interessantes, né? Que apenas 1 kg pode custar até 60 mil euros, que dá em torno de 380 mil reais. Tá doido. 1 quilo? Quanto que custa? 60 mil euros. Euros? Mano, Que é em torno de 380 mil reais, mais ou menos, né?
Eu não consigo nem contar esse tanto de dinheiro. Sim. Sem contar que apenas por um fator estético, né? Que as pessoas têm os traficantes, né? Que eles matam esse tipo de animal para poder adquirir somente o chifre para poder utilizar como pulseira, como colar. Que errado. Então, isso quando adiciona a questão de mão de obra, né? Por exemplo, um colar pode ter alguma pérola, pode ter alguma coisa diferente, pode ficar muito mais caro. E aí fica difícil para os poderes, de modo geral, para a polícia identificar esses fatores, né? Então, eu tava até dando uma pesquisada que essas joias pode ficar muito cara, geralmente é algo realmente de pessoas bastante ricas. E eu tenho alguns números aqui também que mostram que mais de 7 mil rinocerontes eles foram mortos na última década, né? Na década de 2000 a 2010. Então, se a gente for parar para pensar, foram feitas bastante joias, né? Porque mataram bastante rinocerontes, né? Alguém enriqueceu muito aí nesse processo. E algum desses rinocerontes aí deve ter extinto praticamente. Mano, sim. Com certeza. Eu tenho até alguns exemplos aqui que eu resolvi trazer. Mas o principal problema que a gente para pensar é que problema biológico que a morte desses rinocerontes podem ter, né? Eles não fazem parte de uma cadeia alimentar específica, como o José Maria comentou, né? Então o principal problema da morte é isso mesmo que a gente comentou da extinção, né? Se a gente mata 7 mil em 10 anos, né? Quanto que a gente não matou ao longo do século, por exemplo? É muita coisa. Uma casa.